Podem sentar, mas antes de sentar, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Diga, que bom que você escolheu estar aqui hoje. Privilégio ter cada um de vocês aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, que hoje a hora passa correndo, né? Daqui a pouco todo mundo também sai correndo, então vamos começar logo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12, o versículo 2. Quem achou diz, redimir. Ô povo sabido, viu? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem aqui deseja experimentar em 2020 a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Tem gente que não, né? Vou perguntar de novo. Quem deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém. E o texto diz que para vivermos isso, nós precisamos o quê? Transformai-vos, né? O texto diz transformem-se, transformai-vos em algumas versões. E transformai-vos está conjugado na nossa língua portuguesa no imperativo afirmativo, que quer dizer o quê? Isso é uma ordem, isso é um convite a termos uma ação. Quando o texto diz isso, ele está convidando você a você ter uma ação. E a ação só vem depois de uma decisão. Diga quem está do seu lado, a ação só vem depois de uma decisão. E existem poucas coisas na nossa vida que nós não decidimos. Algumas poucas coisas. A maioria das coisas a gente decide fazer. Mas existem algumas coisas na nossa vida que nós não decidimos, que acontecem sem que a gente decida. Mas até essas coisas que acontecem sem que a gente decida, nos leva a ter uma decisão. Não é verdade? Sim ou não? Tem gente na dúvida. Por exemplo, você não escolhe a sua genética. Existem inúmeros cromossomos que faz você ser quem você é. Mas alguém aqui já decidiu que cor de cabelo queria ter nascido? Alguém aqui já disse assim, a partir de agora eu vou ter o cabelo igual ao do meu pai? Já disse? Agora, a partir de agora eu vou ter a unha igual ao da minha mãe. Alguém já disse isso? Não, porque nós não decidimos a nossa carga genética. A nossa genética vem sem que a gente decida. Mas, mesmo que a gente não decida, existem coisas no nosso comportamento que a gente consegue decidir. Por exemplo, tem gente que traz na sua genética uma atitude bem explosiva. É gente muito agitada, gente muito briguenta, vamos dizer assim, né, da forma nordestina de falar. Isso vem na sua genética, mas você tem o poder de decidir o que é que você vai usar dessa genética e o que é que você vai melhorar. Então, os seus cromossomos, eles trazem algumas coisas nele, mas você também decide. Por exemplo, alguém aqui já disse, eita, hoje eu peguei porque o meu cromossomo 23 me fez pecar. Alguém já disse isso? Não, você pecou porque você decidiu pecar. Não teve nada a ver com a sua genética. Mas quer ver outra coisa que a gente não decide? O amor de Deus pela nossa vida. Você decide que Deus precisa lhe amar? O texto diz, a Bíblia diz, que Ele nos amou primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. É assim que a Bíblia diz. Então, independente de você querer ou não, Deus já ama você. Agora, o amor de Deus por você leva você a ter uma decisão, amar ou não a Ele. Aí é uma decisão sua. Quer ver outra coisa que você não decide? Os pais que você tem. Você decide qual pai que você nasceu, de qual mãe você nasceu? Você tem como decidir isso? Não, mas você decide se você vai ser um bom filho ou se você vai ser um mau filho.
Quer ver outra coisa que você não decide? A fome. Você consegue dizer, agora eu não quero mais ter fome. Consegue? Não, tem gente que de meia em meia hora dá fome, né? Tem gente que é um pouquinho mais, mas tem gente que de meia em meia hora dá fome. Mas você decide se você vai matar essa fome com uma alimentação saudável ou se você vai comer qualquer porcaria. Não é assim? Então, para tudo na vida existe decisão. A vida nos leva o tempo todo a tomarmos decisão. E que decisões? A pergunta é, que decisões você precisa tomar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pergunta para quem está do teu lado isso. Que decisão você precisa tomar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E o tema da minha mensagem hoje é: você decide. A decisão precisa ser sua. Amém? E nós vamos entender um pouquinho sobre a história de José. Lá em Gênesis conta toda a história de José. Mas lá em Gênesis capítulo 41, abram lá, Gênesis 41. Eu não sei se o microfone está muito alto, é só o retorno. Está muito alto o microfone para vocês? Não, né? Gênesis 41, versos 51 e 52. Diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então José, queridos, nesse momento, José estava falando sobre o nome que ele estava dando aos dois filhos dele. E José foi um exemplo para nós de quem tomou decisões corretas, de quem toma decisões corretas, das decisões corretas que você toma, te leva a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a história de José começa quando ele tinha 17 anos de idade, com uma ruptura muito absurda na sua família. O que foi que aconteceu com José? Quem sabe me dizer? Gente, vocês não lêem Bíblia não, é? O que foi que aconteceu com José? José foi vendido, não foi? Vocês lembram agora da história? José foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo em uma terra distante, em uma terra que não era a sua terra. E a história de José, lá escrita em Gênesis, nos mostra que José tomou várias decisões na sua vida para que no final ele pudesse dizer exatamente isso: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Mas para que José chegasse a esse ponto, algumas decisões, muitas decisões ele tomou nesse momento. Mas eu quero compartilhar com vocês essa noite 4 decisões que eu aprendi com a história de José. A história de José termina com ele prosperando no lugar onde ele foi humilhado, ele governando o lugar onde ele entrou como escravo, ele sendo exaltado onde ele chegou e humilhado. E por que isso? Porque ele tomou decisões importantes, ele tomou decisões sérias que fez com que ele vivesse a perfeita vontade de Deus. E a primeira decisão que José tomou foi: ele decidiu não ser vítima da sua história. Ele decidiu não se vitimizar com o que estava acontecendo na vida dele. Diante de todas as coisas ruins que José vivenciou na sua trajetória, em nenhum momento da Bíblia relata José se lastimando, José reclamando, José murmurando. No capítulo 37 de Gênesis, José conta um sonho que teve para os irmãos. E o que foi que os irmãos fizeram? Zombaram, criticaram, tiveram raiva dele, se irritaram com ele. Mas o que foi que José fez? Não está escrito na Bíblia não, mas eu acho que ele fez assim: tô nem aí, tô nem aí. Sabe por quê? Porque quando ele teve o segundo sonho, ele foi de novo contar. Então José não estava nem aí com o que estavam pensando, com o que estavam dizendo. Ele não se vitimizava, porque ele podia muito bem ficar: ninguém quer me ouvir, eu sou o menor da casa, eu sou o caçula, ninguém presta atenção no que eu digo, ninguém quer acreditar no que eu digo. Mas ele não estava nem aí. Eu tenho certeza que você também já vivenciou durante esse ano muitas coisas ruins.
coisas até que ninguém sabe, coisas até que só você mesmo sabe o que passou, dificuldades, dor, frustração, perdas, relacionamentos quebrados. Talvez esse ano você foi violado emocionalmente, fisicamente, talvez você sofreu algumas perdas graves, mas a Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E neste mesmo capítulo de Romanos, lá em Romanos 8:31, diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, pois, diante dessas coisas? E o nosso grande problema, todos nós temos esse problema, é que nós gostamos de focar nas coisas. Mas que coisas são essas, pastora? Nós gostamos de focar, nós olhamos só para as coisas, nas coisas que nos aconteceram, nas perdas, nas injustiças, nas decepções que sofremos, nos nãos que recebemos, nas perdas que tivemos. Esse é o nosso grande problema. Nós focamos o tempo todo nas coisas. E o texto diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O importante, queridos, não é focar no acontecimento. O importante não é focar nas coisas, porque você decide que resposta você vai dar a essas coisas. Amém? O importante é você focar na resposta. Eu aprendi desde muito cedo, meu pai me ensinou um princípio muito importante, que diz assim: as perdas são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Então, as coisas que acontecem na sua vida, nem sempre você decide, mas você decide que resposta você vai dar a essas coisas. Você decide se você vai ficar se vitimizando ou se você vai partir para uma decisão de enfrentar essa dificuldade. Eu sei que eu posso escolher, que eu não posso escolher as dificuldades, nem as adversidades que nós passamos na nossa vida, mas nós podemos escolher a resposta que nós devemos dar a essa adversidade. Viver de coitadismo, viver de vitimização é a mesma coisa de você sentar numa cadeira de balanço. Quando a gente senta numa cadeira de balanço, o que é que acontece? Alguém sai do lugar? Sai? Gente, a gente é nordestina, a gente tem cadeira de balanço em casa, não tem? Quando a gente senta numa cadeira de balanço, o que é que acontece? Para frente, para trás. Ó vida, ó céu, ó dor, ó tristeza, ó aperreio, e não sai do canto. É uma decisão que você toma que não vai te levar a lugar nenhum. Vitimização é a mesma coisa de você sentar numa cadeira de balanço. E José, ele tinha inúmeros motivos para sentar na sua cadeirinha de balanço do coitadismo e ficar para frente e para trás. Ai, meu Deus, coitado de mim, ninguém me ouve, ninguém gosta de mim, eu sou injustiçado, eu nunca mais vou ver meu pai. Ele não tinha inúmeros motivos? Decida hoje, querido, deixar a cadeira de balanço do coitadismo e viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: eu decido deixar de ser vítima e viver o melhor de Deus para a minha vida. A segunda coisa que José decidiu, ele decidiu entender e aprender com o processo. Ele decidiu entender e aprender com o processo. Deus, ele é intencional em tudo que faz. Deus não faz nada por acaso, nada acontece na sua vida por acaso, porque Deus, ele é intencional em tudo que faz. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Então não questione o processo. Não questione os processos de Deus na tua vida. Não questione as pessoas que ele tirou da tua vida ou as pessoas que ele colocou. Não questiona o vale que você está passando. Simplesmente aprende com esse processo. Aprende com ele. Porque o que é que acontece na escola quando nós não aprendemos a lição? A gente repete, não repete?
A gente repete de ano, na vida é do mesmo jeito. Se você passar pelos seus processos que Deus colocou na sua vida, o tempo todo reclamando, o tempo todo resmungando, você não vai aprender o que Deus quer na sua vida. E aí você vai ter que repetir essa lição. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um plano arquitetado para a tua vida. Deus tem para a tua vida algo extraordinário, mas você precisa decidir aprender as lições e submeter ao plano de Deus. Amém? Quem quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então aprenda com os processos. José sabia que Deus tinha um plano para ele. Deus já tinha mostrado a ele em sonho. José já sabia que Deus tinha algo para ele. O sonho que ele teve, o primeiro sonho que ele teve foi os feixes dos seus irmãos se curvando diante dele. E eu fico imaginando, também não está lá na Bíblia, é uma imaginação minha. Quando eu leio a Bíblia, eu imagino muita coisa. Então, eu imagino que José pensava assim, eita, Deus tem um propósito grande na minha vida. Deus tem algo muito importante para fazer para mim e um propósito alto na minha vida. Eu imagino que ele já imaginava que ele ia ser um grande líder, que ele ia ser algo maior. E para completar, o seu pai chega para ele e valida isso na vida dele. O pai olha para ele e diz assim, eu vou te dar um manto, vou te dar uma capa, que todo mundo vai ver que você é especial, todo mundo vai ver que você é grande. E para completar essa convicção que José já tinha de que algo grande o Senhor tinha para a vida dele, o pai faz isso com ele. Mas o que é que aconteceu, gente, entre a convicção e o propósito de Deus? O que foi que aconteceu entre a convicção que José tinha e o propósito ser realizado? Repita, o processo. Entre o propósito, entre a convicção e o propósito, teve um poço e teve uma prisão. Isso foi o processo. E Deus, como eu já disse, Ele é intencional. Ele não faz nada por acaso, Ele não deixa nada à deriva. Tudo tem o plano de Deus. Ele não podia dar um propósito para José sem antes ensinar algumas lições para ele. Ele não vai dar para você um propósito sem antes fazer com que você aprenda a lição. E como é que a gente aprende, gente, a economizar comida? Como é que a gente aprende a economizar comida? Passando fome, não é? Quem já passou fome sabe como economizar comida. E José, ele precisava aprender a gerenciar a fome. E aí o que foi que Deus fez com ele? Manda ele para o poço. Porque no propósito final, José ia precisar saber gerenciar a fome. E aí Deus manda José para o poço. Será que lá no poço tinha camarão a 4 queijos? Tinha, Ariclenes? Eu acho que não, né? Eu acho que ele passou uns momentozinhos de fome lá no poço. E como é que a gente aprende a liderar pessoas? Como é que a gente aprende a liderar pessoas? É liderando gente boazinha? É liderando gente que abraça, que beija, que faz carinho? É assim que a gente aprende a liderar pessoas? A gente aprende a liderar pessoas liderando quem, pastora? Gente ruim, né? Gente implicante, gente que gosta de confrontar, gente que gosta de brigar. É assim que a gente aprende a liderar. Aí Deus pega e manda José para onde? Liderar quem? Os presos. Só gente condenado. Só gente que tinha feito o que não presta. Aí Jesus pega e manda José para os presidiários. Deus é intencional em tudo que faz. Será que José escolheu ir para a prisão? Eu acho que baixou a louca nele. Ele disse assim, eu vou ali na prisão fazer um estágiozinho de liderança. Foi assim que ele falou? Claro que não, porque nós não escolhemos os processos. Deus coloca na nossa vida. O que nós precisamos é aprender com os processos. Amém? E toda experiência, querido, tudo que a gente passa na vida, ela tem várias formas de ser interpretado. Toda experiência é multi-interpretativa, ou seja, você pode interpretar a mesma experiência de várias formas. E se você não conhecesse a história de José, se eu estivesse começando a contar para você agora, quando você sabe que José foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Bora, gente, me ajuda aí. Senão a gente vai dar meia-noite e eu vou estar aqui. Melhor vocês me ajudarem. Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Gratidão. É?
Não, qual é a palavra que vem na nossa mente? Injustiça? Injustiça, não é? Traição, não é assim? Quando a gente olha para a história de José no primeiro momento, a gente olha como uma traição, como uma injustiça, porque muita gente interpreta assim, porque a gente olha só por um lado da história. A gente olha só pelo lado que a gente quer ver da história. Inclusive, os irmãos de José também achavam isso. Acharam que foram injustos com ele, acharam que traíram ele. Mas, quando a fome apertou, lá no finalzinho da história, lá no capítulo 45 de Gênesis, quando a fome apertou e os irmãos de José tiveram que ir para o Egito para conseguir comida, lá no momento em que José se revela para os irmãos e diz quem é, os irmãos logo entram em pânico. O texto diz que eles se assustaram, eles ficaram apavorados. E eu acho que eles dizem assim, caramba, é ele. O cara que a gente vendeu, agora é o cara mais poderoso da história. Estamos ferrados. Eu acho que foi bem assim que eles se assustaram. Mas José conseguiu ver esse processo de uma outra forma. José olha para os seus irmãos e acalma os irmãos e mostra para os irmãos que aquela forma que eles estavam vendo não era assim que tinha acontecido. E ele diz assim, calma, lá no capítulo 45, calma, não fiquem com medo, não se aperreiem, vocês não me venderam para o Egito. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. Então José percebeu que não foi traído pelos irmãos, mas tudo que ele vivenciou foi plano de Deus, foi intenção de Deus. José decidiu entender e aprender que ele passou, aquilo que ele passou não foi nada terrível, não foi nada do outro mundo, apesar de ter sido muito sofrimento, apesar de ter sido muita dor, mas não foi nada terrível, porque tudo que ele passou, todo o processo que ele passou, foi plano de Deus para colocá-lo onde ele estava naquele momento, para poder ele viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que em 2020 você decida entender e aprender os processos de Deus na tua vida, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A terceira coisa que José decidiu, ele decidiu viver os princípios. Diga para quem está do seu lado, ele decidiu viver os princípios. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos de idade. E ele ficou como escravo até os 30 anos. Quantos anos dá? Quem é bom de conta? Dos 17 aos 30 dá quantos anos? 16? 13. Sim, eu já ia dizer, minha gente, vocês estão errando aí na matemática. Depois ele viveu, depois que ele chegou no trono, aos 30 anos de idade, ele viveu até os 120 anos. Quantos anos dá? Dos 30 aos 120 dá quantos anos? 90. Onde foi que ele viveu mais tempo? No processo ou no propósito? No propósito. Ele viveu mais tempo no propósito. E escute o que eu vou lhe dizer. O tempo do processo nunca será maior do que o propósito de Deus para a sua vida. O tempo do processo nunca será maior do que o propósito que Deus colocou na sua vida. Você vai usufruir desse propósito muito mais quando você aprender a passar pelos processos. E durante toda a história, José viveu, durante todo o processo, José viveu princípios. José entendeu o que é que ele precisava fazer. José, por exemplo, viveu o princípio da honestidade. Quando a mulher de Potifar tentou José, o que é que ele fez? Ele rejeitou, ele disse, não é para mim, eu não posso ser desonesto, mesmo que ninguém esteja vendo, mas eu tenho princípios, eu sei o que é que eu preciso fazer. E ele, saiu fora. José, ele viveu também o princípio da honra. Ele honrou a sua família, mesmo os seus irmãos sendo inimigo dele. Quando os irmãos chegaram para José, que José precisou se revelar para os irmãos, sabe o que é que ele fez? Ele mandou que toda a guarda saísse daquela sala.
Ele não queria que os guardas, que as pessoas soubessem o que a família tinha feito com ele. Isso foi honra. Ele não queria denegrir a imagem da família diante das outras pessoas. Quantas vezes a gente não quer matar a nossa família só porque fizeram tanto assim, né? Ou porque disseram que você não estava tão bonito no Natal, ou porque disseram qualquer outra coisa. Mas aí, José, ele viveu o princípio da honra. E José viveu muitos outros princípios, o princípio de fazer o bem, o princípio da humildade, o princípio do perdão, que para nós a história de José é o que mais fala desse princípio com tanta força. Naquele momento, quando José perdoou os seus irmãos, o perdão não foi apenas uma questão de obedecer. Era um princípio vivido por José, mas não foi uma questão só de obedecer o mandamento de Deus, mas também uma questão de maturidade. Naquele momento, José, quando ele perdoou os irmãos, ele estava mostrando para os irmãos: eu não sou mais aquele adolescente que vocês me venderam. Eu não sou mais aquele adolescente bobinho que vocês me venderam. Agora, ele era um homem que tomava decisões certas, inclusive a decisão de perdoar, para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que é que acontece conosco? Quando somos humilhados ou quando somos apenas contrariados, nós queremos logo passar o troco. A gente quer logo fazer alguma coisa só porque fomos contrariados ou porque alguém nos humilhou, porque alguém fez alguma coisa contra nós. Quando os princípios de Deus diz que se alguém te bater na face, dá a outra. É fácil, né, viver esse princípio? E qual é outro princípio? Se alguém te humilhar, ore por ele. Você já orou por alguém que humilhou você? É princípio bíblico. Se o que você precisa guardar é o seu coração, será que você tem guardado seu coração? Você tem enchido ele de raiva, de ódio, de rancor? Só porque você bate no peito, porque você bate ponto na igreja, porque você diz a todo mundo que é cristão, não é por isso que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As promessas de Deus só chegam para quem vive os princípios. Para viver as promessas, você primeiro precisa viver os princípios de Deus. Você vai ter que decidir perdoar quem te persegue. Você vai ter que decidir amar quem não gosta de você. Você vai ter que viver aquilo que Deus ensinou para você. Você vai ter que decidir viver os princípios de Deus em toda e qualquer situação. Viver os princípios fizeram com que José saísse da prisão diretamente para o trono. E deixa eu dizer uma coisa para você. Chegará o dia em que você vai viver todas as promessas que o Senhor derramou para a sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida, mas eu não vou profetizar de uma forma irresponsável. Eu não vou sair aqui dizendo, vai chegar, não. Porque a Bíblia, ela não age de qualquer jeito. Vai chegar um dia em que você vai viver todos os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida. Mas esse dia vai chegar quando você decidir viver os princípios que Ele diz para você. Você vai viver quando você decidir viver os princípios que esta palavra lhe ensina. Aí sim, você vai viver o que Deus tem para você. Ah, pastora, mas eu já fui muito humilhado. É tão difícil decidir isso porque eu já fui muito machucado, eu já fui muito humilhado, eu já fui muito menosprezado. Olhe para quem está do seu lado e diga, está tudo certo. Você está no lugar certo. Porque a palavra de Deus diz que se você estiver na presença de Deus, se você for humilde, os que aceitam o processo, os que vivem os princípios, serão exaltados. Então, se você já foi humilhado, mas você continua firme no seu processo, se você continua entendendo o que Deus quer te ensinar, não se preocupe, porque o momento de você ser exaltado vai chegar. Porque é Deus quem promete isso. Tudo que você passou pode parecer nada quando você decidir viver os princípios de Deus. Ele vai derramar sobre você a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? E por último, primeiro, qual foi a primeira decisão de José? Não ser vítima. Vamos repetir? Não ser vítima. Qual foi a segunda decisão de José? Entender
os processos e aprender com eles. Qual foi a terceira decisão de José? Viver os princípios. E por último, a última decisão que eu quero destacar nessa noite. José decidiu fazer o que nunca fez. José, ele fez coisas nesse processo que ele nunca fez. Quando ele morava com o pai, José era o caçula, era o filhinho querido, era o filhinho do coração, era o filho amado do pai dele. E quando ele morava com o pai, com certeza, ele não precisava limpar chão, com certeza, ele não precisava cuidar de presidiários, ele não precisava se humilhar diante das pessoas, ele não precisava reverenciar ninguém, porque José era um filho amado, José era um filho, na nossa linguagem de hoje, José era um filho mimado da família. Então nada ele precisava fazer, porque tinha muita gente para fazer por ele. Mas José decidiu fazer coisas que ele nunca fez para viver o que ele nunca viveu. José precisava fazer coisas que ele nunca fez para viver o que ele nunca fez. Albert Einstein diz assim: loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que é que você vai fazer de novo na sua vida? O ano está começando, uma nova década está começando. Você tem aí muitos e muitos anos pela frente, mas o que é que você vai conseguir fazer? O que é que você vai decidir fazer de novo? Se você não decidir mudar algo na sua vida, nada novo vai acontecer. Vai entrar ano e vai sair ano e você vai continuar na mesma coisa. 2019, como vocês viram, foi o ano da consolidação. Foi um ano difícil, foi um ano muito difícil, mas foi o ano da consolidação, porque nós, como igreja, nós como pastores, decidimos fazer coisas que nós nunca fizemos. Nós decidimos mudar algumas coisas, nós decidimos abrir mão de algumas coisas, nós decidimos não dar ouvidos a críticas, nós decidimos não nos contaminar com o desânimo, nós decidimos dar o nosso melhor, decidimos fazer coisas que nunca fizemos. E nós sabemos que algo extraordinário está para acontecer na nossa vida, na vida da nossa igreja. 2020, Deus já prometeu que vai ser o ano da frutificação. Muita coisa Deus tem prometido para a nossa vida e nós cremos. Mas nós cremos porque nós estamos fazendo o que Deus tem mandado fazer. Eu não sei se você vai entrar em 2020 nesse mesmo propósito de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você for, você precisa entender que vai existir um processo e que você vai precisar tomar decisões para que tudo isso aconteça na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. E a pergunta que eu quero fazer mais uma vez: o que você vai decidir para que em 2020 você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E eu quero que você agora feche seus olhos. E você vai dizer isso não para mim, não para quem está do seu lado, mas você vai dizer isso para Deus. Se você veio aqui essa noite, passar os últimos minutos desse ano aqui na presença dEle, algo você tem para dizer para Ele. Ou algo você tem para ouvir dEle. Então diga para Deus agora, o que é que você decide? Deus, eu decido o quê? Diga para Ele, quais decisões você começa a tomar agora, nesse momento, para que a sua vida em 2020 seja uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia das bênçãos de Deus.